vocês. Vamos ver um tema aqui que fala sobre notação genérica de uma matriz. E a partir desse ponto a gente vai aumentando aí o nosso conhecimento a respeito desse tema, né? Bom, escrever uma matriz genérica, né? É escrever uma matriz sem ter os elementos, né? Eu não tenho os elementos, não sei quais são os números, então eu posso montar uma matriz genérica, né? Bom, para que isso aconteça, você precisa selecionar uma letra qualquer, né? Pode ser a letra A, B, C, D. Então aqui foi selecionada a letra A. Então vou colocar aqui do lado, ó. Pode ser a letra A, pode ser a letra B. E logo após essa letra, vai vir um segmento que indica a linha. Então quando tiver o 1, trata-se da primeira linha. E o segundo elemento será a coluna. Então, por exemplo, o 1 e o 1 significa que esse elemento A ele pertence à primeira linha e à primeira coluna. Então, quando eu estiver falando de um elemento da segunda linha, então eu coloco 2 aqui, e aí se eu quiser, a segunda linha é essa, né? Se eu quiser falar que ele está na terceira coluna, então aqui seria a segunda linha, terceira coluna, e aí vai. Então, sempre nessa ordem, o primeiro elemento aqui pequenininho, ele representa a linha, e o segundo vai sempre representar a coluna. Assim, você tem a posição de cada elemento dentro dessa matriz, né? Então, aqui, ó, primeira linha, então, primeira linha, né? Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, coluna N, enésima coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna, e aí vai, certo? Então é assim que funciona o posicionamento. Isso pode ser utilizado, a letra A, letra B, letra C, tanto faz, beleza? Bom, olha só então. Então aqui eu tenho uma matriz que eu sei quais são os elementos, e se eu quisesse procurar o elemento que está na posição 1, 1, então lembre-se, esse aqui não é o número 11, esse aqui não é o 32, aqui não é o 43 e aqui não é o 23. Aqui, na verdade, são os pontos que localizam esse elemento. Então, primeira linha, primeira coluna, né? Então, primeira linha e primeira coluna não é o 10, que está na primeira linha, na primeira coluna? Então, o A11 é o 10. Agora, o A32, qual é o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna? Vamos ver. Primeira linha, segunda, terceira linha e segunda coluna. Então é o 6, né? Ó. Esse elemento está aqui, ó. Ele está na terceira linha e na segunda coluna. Então é o 6. Qual elemento está na posição 4, 3? Quarta linha, terceira coluna. A quarta é a última linha aqui, certo? E a terceira coluna é essa aqui, ó. Então é o 12. Que elemento está na posição 2, 3? Segunda linha, terceira coluna. Então, segunda linha é essa, terceira coluna é essa, então é o 8. Certo? Então, essa notação genérica, ela serve para posicionar um elemento dentro de uma matriz, e de maneira geral, você pode chamar de elementos A, I, J. Tá? O I indica a linha e o J indica a coluna. Essa é uma forma genérica, né? É uma forma genérica de representar o elemento dentro de uma matriz. Bom, vamos agora a uma construção de uma matriz a partir de algumas informações dadas aqui, ó. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Exemplo. Construa uma matriz A com elementos A e J do tipo 2 por 3, sendo A e J igual 2i mais J, que aqui é a lei de formação. Quando você vai construir uma matriz que você só tem algumas informações técnicas, inclusive, eu aconselho você começar aqui, ó, uma matriz 2 por 3, ela é para construir uma matriz A. Então você vai construir uma matriz A e ela é uma matriz do tipo 2 por 3, ou seja, ela tem que ter 2 linhas e 3 colunas. Então vamos lá. Eu vou montar aqui. O elemento tem que ser A, né? Tá vendo aqui, ó? Elemento A. Então, aqui é o A, que está na primeira linha, primeira coluna, né? Então, eu vou colocar as primeiras letras aqui. Então, tem que ter 2 linhas, ó. 2 linhas e 3 colunas. Pronto. Tá vendo que aqui tem 2 linhas e 3 colunas? E aí você sai codificando cada um deles, né? Então, esse aqui, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna.
segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda linha, terceira coluna. Então, aqui eu tenho uma matriz 2 por 3. Certo? Ó, o que eu fiz? Ó? Eu fiz uma matriz A com elementos A e J. O I representa a linha, o J representa a coluna, do tipo 2 por 3, né? Ela possui duas linhas e três colunas. E agora você precisa vir para essa informação aqui, ó. Os elementos dessa matriz têm que seguir essa lei de formação. Olha, elementos A e J em que você vai fazer duas vezes o I mais o J. Lembrando que o I vai ser sempre o primeiro número e o J será sempre o segundo. Então, olha só o que nós podemos fazer. Eu vou tentar encontrar o A11 aqui, tá vendo? Ó? Então, olha só. O A11 é igual. Tá vendo que aqui é duas vezes o I mais o J? Então, da fórmula. Duas vezes o I, que nesse caso é o 1, mais o J, que também é 1 no caso aqui, né? E aí você faz a continha aqui, ó. O A11 é igual, 2 vezes 1 é 2, mais 1. Então, o A11 é igual, 2 mais 1, 3. Então, o elemento que tem que estar nessa posição aqui é o 3. Então, você vai lá e substitui. Aliás, vou deixar eu manter a cor aqui, ó. Então, nessa matriz aqui, o elemento que tem que estar na primeira posição é o 3. Ah, mas eu não entendi muito bem o que acontece. Então, vou melhorar aqui, ó. Deixa essa parte aqui aparecendo. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Então, aqui é o seguinte, ó. A lei de formação é essa aqui. A, I, J é igual a 2I mais J. Eu já achei o A11, que eu descobri que é 3. Agora eu quero descobrir o A12, que é esse aqui, ó. Quero descobrir esse termo aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, o A12. E vou trocar na fórmula. 2 vezes I. 2 vezes... Que número aqui está na posição do I, ó? Na posição do I não é 1? Então eu troco por 1, mais... E que número está na posição do J? O segundo, que é 2, ó. Então eu troco por 2. E faço a continha. O A12 é igual, primeira multiplicação, 2 vezes 1 é 2, mais 2, e aí faz a conta. O A12 é igual a 2 mais 2, é 4. Então, o elemento A12, né, não é 12, mas só para facilitar, é o 4. E aí, vamos fazendo essa continha aqui, ó, quer ver? Agora, o A13 aqui, ó, nessa mesma lei de formação. Então, o A13 é igual, olha a lei de formação aqui, ó, 2 vezes o I. Então, 2 vezes o I é o primeiro termo, mais o J, que é o segundo. Então, nesse caso aqui, o segundo é 3. Então, vai ficar o A13 é igual, 2 vezes o 1 é 2, mais o 3 é 5. Então, o A13, ou o A13 é 5. Então, nessa posição aqui, é o 5. E aí, você vai completando essa matriz, né? Tentar localizar mais um espaço aqui para fazer conta. Aqui, ó. Faz aqui. Bom, vamos ver. Olha, agora eu vou achar o A21. Então, o A21 é igual... Lembra que o I é o 2, né? E o J é o 1. A lei de formação é essa aqui, ó. A IJ é igual a 2 vezes o I, que é o primeiro, mais o J, que é o segundo. Então, o 2 é da fórmula, vezes o I é o 2 aqui, coincidência, mais o J, que agora é o 1. Então, o A21 é igual. 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. Então, o A21 é igual a 4 mais 1, 5. Então, repetiu. Coincidência também, tá, gente? Ó. O A13 é 5 e o A21 também é 5. Isso pode acontecer, tá? Agora mais um. Vou achar o A22 aqui agora, ó. Então, vou apagar essa aqui, de baixo que está feita já.
Eu vou fazer aqui e depois vou usar esse outro espaço aqui também de novo. Então, aqui é o seguinte, ó. Então, vamos lá. Agora eu quero o A22. Nesse caso, o A22, o I vale 2 e o J vale 2. Então, vai ficar 2 da fórmula, vezes o I, que vale 2, mais o J, que também vale 2. O A, 2, 2 é igual. 2 vezes 2 é 4, mais aquele 2 ali. 4 mais 2. O A22 é 6. E para finalizar, o A23. Olha, o A23, o I é o 2 e o J é o 3. Pela fórmula, ó, é 2 vezes o I. Então, 2 vezes o I, que é 2, mais o J, que é 3. O A23 é igual. 2 vezes 2 é 4, mais 3. 4 mais 3 é 7. O A23 é 7. Então, posiciono aqui. E aqui está a matriz resultante. Certo? Esse é o resultado. Ó. Então, a gente partiu de uma receita, né? De algumas informações genéricas. E a gente acabou construindo uma matriz final aqui. Então, é isso. Vou deixar os exercícios para vocês fazerem e praticarem isso. Bons estudos. Até mais.